Céu. Muito bem. Então tá bom. Vamos começar, gente? Para uma oração e vamos bater nosso papo de hoje. Senhor, obrigado porque a gente pode estar aqui mais uma vez. Obrigado pela tua misericórdia. E eu te peço, Deus, fala o coração da gente e que essas nossas terças-feiras de estudo nos transformem, Senhor, nos capacitem para a nossa vida cristã como irmãos em Cristo, como cidadãos, como pessoas que vivem suas vidas, que sejamos não só impactados na nossa mente pela tua palavra, mas transformados à semelhança de Jesus Cristo, teu Filho. Nos ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, muito obrigado. Esse aqui. Oi, gente. A minha esposa maravilhosa providenciou um ventilador para mim. Tá ótimo. Vocês não sabem. Acho que é isso aí, amor. Não precisa nem mexer esse fio. Nó! Nó! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vamos lá, gente? Desculpa essa situação aqui. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Tá muito barulho aí? A imagem tá ok? Podemos ir? Tá tudo certo. Tudo certo. Bom, você se lembra, obviamente, que a gente está falando sobre o amor ao próximo, como a si mesmo. Falamos sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e agora a gente está falando sobre amar ao próximo como a si mesmo. E dentro de amar ao próximo, eu pensei em três abordagens do amor ao próximo: no perdão, no serviço e na comunhão. A gente falou disso lá, acho que na primeira terça-feira, nem lembro. O serviço nós falamos a semana passada com o texto da última ceia de Cristo com os discípulos no lava-pés, na famosa cena do lava-pés, em que Jesus pega a bacia e a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então a gente falou disso semana passada, imaginando o amor como um serviço. Hoje eu quero falar com você sobre perdão. A gente pensar um pouco, refletir sobre o perdão no que diz respeito ao amor ao próximo. Mas, como eu disse, eu não quero fazer um estudo técnico aqui sobre perdão, falar sobre um monte de texto, e você tem que fazer assim, fazer assado. Eu quero ler duas histórias com vocês, dois textos bíblicos. O primeiro deles é Gênesis 45, dos versículos 1 a 15, que eu acredito que seja uma história que você já conhece. Gênesis 45, de 1 a 15, é o final da história, tá? A história de José no Egito. Já passou filme, desenho, novela, já teve de tudo. E agora a nossa aula. Pois bem, 45, versículo 1, o texto fala assim para a gente, está aí na sua tela. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, passados diante dele, que não conseguiam lhe responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem
por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com o José. Bom, eu acredito que vocês conheçam a história. Se vocês não conhecem, eu sugiro a leitura de Gênesis, se eu não me engano, a partir do versículo 40, do capítulo 40 de Gênesis, vocês vão ver a história de José. Só para a gente uniformizar o nosso entendimento. José é um dos filhos de Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel por Deus. Jacó é filho de Abraão. Tem seu nome mudado. Jacó é filho de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó é filho de Isaac, filho da promessa de Deus a Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel pelo Senhor. A questão é que José amava sua esposa, ele se casou com ela por isso, mas ela era estéril. E para se casar com a sua mulher, o sogro dá um nó em Jacó, e Jacó tem que casar com a irmã também. Então Jacó se casa com Lia e com Raquel. Raquel é a mulher que ele amava, e Lia é a irmã dela. Como Raquel não lhe dava filhos, Lia teve filhos. Raquel então chama a sua serva pessoal e fala para Jacó: deite-se com a minha serva e você vai me dar um filho. Então, Jacó se deita com a serva de Raquel e ela tem filho. Aí a Lia também dá a serva para Jacó e também tem filhos. Até que Raquel tem filhos. Na verdade, tem um, José. Então, entendendo esse contexto todo, José é filho de Jacó com a mulher por quem ele se apaixonou e se casou, Raquel. Mas ele também tem filhos com a segunda esposa, Lia, e com as servas de Lia e a serva de Raquel. Então são muitos filhos de um mesmo pai, mas de mães diferentes. Só que José é o filho da mulher amada. Irmãos, não dá para a gente colocar todo esse povo num pedestal e imaginarmos que eles não viviam no chão da vida. Eles viviam no chão da vida.
nas dificuldades da vida e em todas as confusões que acontecem dentro de uma família, ainda mais numa família onde há 4 esposas, uma amada e filhos de todas elas. Os irmãos, com raiva de José, porque ele era um filho querido, eles resolvem matar José. Mas aí, quando os irmãos tramam o plano, um deles fala: Meu, não, matar é demais, né, meu? Aí eles veem uma caravana que está indo para o Egito e eles vendem o irmão como um escravo. E depois eles tramam um plano, eles matam um animal, sujam a roupa de José de sangue e falam que um animal feroz pegou José no campo. O pai, Jacó, nunca mais viu José. E viveu com essa dor por muito tempo. E aí aquela história, José é vendido como escravo ele cai na casa até que de um senhor razoável, a coisa anda bem na casa desse senhor, a mulher dele dá em cima do José, por não querer a mulher e por ser fiel, ela bola um plano, José acaba na prisão, e da prisão, José acaba como governador do Egito. A história é longa, mas é isso que acontece. A história de José está acontecendo aqui embaixo, mas aqui em cima tem um plano de Deus soberano. Deus sabe que virá fome, e Deus então bola todo esse plano para que José, no Egito, seja um administrador e no tempo da fome sua família seja preservada. Acontece que José não sabe disso, não quando os irmãos o vendem. E os irmãos não o vendem por isso, porque esse é o plano de Deus. Os irmãos o vendem por ódio mesmo. Por ódio, por rixa, por raiva, por ressentimento, por revolta. Eles vendem José. E aí José cai lá no Egito. Depois de anos, irmãos, anos e anos e anos, e são muitos anos, quem vai comprar comida no Egito da mão do José? Os irmãos que o venderam. Só que eles não reconhecem José, obviamente. Nem daria para reconhecê-lo. Eles estão diante de um senhor, de uma autoridade egípcia do mais alto escalão, que é irmão deles, né? José percebe pela linguagem, José conhece os irmãos, reconhece os irmãos. E aí vários fatos acontecem entre José e os irmãos que vêm comprar comida no Egito, saem de Canaã para o Egito comprar comida, até que José se revela aos seus irmãos. E é nesse momento em que nós estamos. Por que eu escolhi esse texto para a gente começar a falar sobre perdão? Porque pensem comigo, o Zé não fez nada de errado para os seus irmãos. E mesmo assim ele foi odiado e vendido como se fosse um escravo. Isso é uma barbaridade, né? Uma barbárie. Isso é uma atrocidade. Um irmão não deve fazer isso contra o irmão. Então, teoricamente, o José teria todas as razões para alimentar no coração dele um ressentimento gigante contra os seus irmãos. E uma coisa que chama a minha atenção nesse texto é que o José era inocente. Ele não fez nada errado. Nada errado. É um inocente sendo condenado pelos irmãos, vendido como escravo. Agora que está tudo bem para o José, e ele encontra os seus irmãos, no coração da gente seria a hora do José pôr essa história limpo. E ele poderia muito bem ter se vingado dos irmãos, porque ele era a maior autoridade do Egito depois de Faraó. Ele podia ter trazido o pai dele, Jacó, e ter mandado prender todos os irmãos. Mas quando a gente olha para o texto, parece que por algum motivo, e só Deus pode fazer isso,
O José não guardou ressentimento dos irmãos. O coração do José, ao longo desses anos, e eu não sei explicar isso para você direito, porque o coração da gente, e vocês hão de convir comigo, o coração da gente guarda rancor, guarda ressentimento. O coração da gente tem raiva. O coração da gente guarda ódio. O coração da gente contamina o nosso ser. A gente deixa de falar com as pessoas. A gente corta a amizade. A gente fica remoendo o que as pessoas fizeram para nós. E isso nos fere, nos machuca, alimenta esse ressentimento dentro da gente. O José ficou preso muitos anos, viveu como escravo muitos anos. Era para que ao longo desse tempo ele tivesse desenvolvido todo tipo de raiva, ódio e ressentimento dos irmãos. Mas, pela graça de Deus, não foi isso que aconteceu. E ele vai falar no texto, eu vou voltar aqui para a gente. Deus, ele vai falar assim no versículo 7, Deus me enviou à frente de vocês. Tudo isso foi vontade de Deus. Volta depressa no verso 9. Traz meu pai para cá, fala assim, o Zé está vivo. Não precisa nem contar para ele que vocês me venderam como escravo. Fala que, não fala nada, fala que ele está vivo e que está uma fome forte na terra e que ele quer cuidar do Senhor e de nós todos. Mesmo com o fato de José ser um inocente e ter sido injustiçado, ele perdoa os seus irmãos. E depois eles todos se tornam as 12 tribos de Israel e vão ocupar a terra da promessa de Deus, né? O José já estava morto, os irmãos também, mas as tribos vão com Moisés e depois com Josué para dentro da terra prometida. Ok, eu quis ler esse texto para que a gente pudesse refletir sob a ótica de um cara que foi injustamente condenado, odiado, vendido como escravo, esquecido, deletado, e esse cara consegue perdoar. Agora eu quero sair do Velho Testamento com você e daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas situações todas. Eu quero sair do Velho Testamento e eu quero correr com vocês lá para o Novo Testamento, para a carta de Paulo a Filemon, uma carta curta no Novo Testamento. Esse livro só tem um capítulo, uma carta que Paulo escreve a um amigo chamado Filemon, amigo dele. Por que Paulo escreve a carta? Porque o Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E o escravo de Filemon foge. E parece que o escravo foge e ainda rouba o Filemon. E esse escravo fujão acaba caindo preso numa cela. E com quem que o Filemon e com quem que o Onésimo, o escravo fujão, se encontra na prisão? Paulo, que está preso por pregar o evangelho de Cristo. Pois bem, o Paulo evangeliza o escravo, o Onésimo. E na cela, na amizade desenvolvida, o Paulo acaba descobrindo que o tal do Onésimo é um escravo fugitivo do seu amigo Filemon. E da prisão, ele escreve a carta para o seu amigo. E no capítulo 8, no versículo 8, ele fala assim: Por isso, o Filemon, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Espera aí. Na carta que Paulo escreve para o amigo Filemon, ele fala assim: eu podia mandar você fazer isso, que eu vou mandar agora, que eu vou pedir agora, mas eu não vou mandar, eu vou fazer um apelo com base no amor. Então, Paulo, como apóstolo, se entende no direito
de obrigar o amigo Filemon a fazer o que ele vai pedir. Mas ele não faz isso. Ele fala assim: vou fazer um apelo para você. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil. Paulo faz um trocadilho com o significado da palavra onésimo, útil. Então ele fugiu, te foi inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, ou seja, o escravo fugido e agora preso é libertado, e Paulo fala assim para o escravo Onésimo: você vai voltar para a casa do Filemão de onde você fugiu. Mando-o de volta a você, Filemão, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você, o Onésimo, por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou, ele roubou você em alguma coisa, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Que coisa louca, né? Como o mundo dá voltas, né? A gente já deve ter vivido histórias assim na vida, já deve ter visto ou ouvido dessas reviravoltas da vida que a gente fala, meu Deus, né? Mas essa é uma história de um escravo que prejudica o seu senhor, foge. Nessa fuga ele se depara com Paulo, se converte, Paulo fala assim, volta, porque o teu senhor a quem você prejudicou vai te receber, não mais como escravo, como irmão amado. Só numa primeira olhada, se você perguntar assim, o pastor, como é que pode na Bíblia ter escravidão e a gente não vê um texto que denuncie isso, né? Vai estar aqui um texto. Esse texto é subversivo, porque dentro de uma sociedade onde servos e escravos eram normais, Paulo vai dizer para um senhor de escravo, recebe esse que eu estou te devolvendo, mas não mais como escravo, muito além disso. Recebe ele como irmão amado. Você está subvertendo o status quo, a cultura. Você está transformando o escravo em irmão. Você está colocando na mesma mesa para partir o pão e o cálice o senhor e o escravo. São irmãos, são um em Cristo. Há uma diferença entre esse texto, entre o perdão de Filemon por Onésimo, e o outro perdão que a gente viu em José. José era inocente. Ele não tinha feito nada para os seus irmãos. A ofensa foi gratuita. E ele perdoa a si mesmo. O Onésimo era culpado. Tanto José quanto o Filemon são convidados ao perdão. A diferença é que o prejudicado na história de José foi José, né?
como inocente, ele teve que perdoar os seus irmãos e perdoou. Quando Filemão recebe o Onésimo tem culpa no cartório. Como é que eu vou perdoar um cara que é culpado? Como é que eu vou perdoar o cara que me fez mal? É, E ele tem culpa mesmo no cartório, né? Então eu quis colocar essas duas histórias para que antes que a gente fale do perdão, a gente entenda um pouco a questão da culpa. E a gente entenda também um pouco o nosso próprio coração. Quando a gente lê essas duas histórias, apesar da gente achar muito bonita a história de um ladrão, de um escravo ladrão que se converte e é transformado, há no coração da gente uma certa revolta, assim, pô, o cara foi mal, né? E quando a gente olha para José, a gente fala assim, pô, José não fez nada errado. Porque dentro de nós habita, dentro de mim e de você, habita um ser que tem uma ideia de justiça impregnada. É como se nós fôssemos juízes da vida dos outros. E obviamente que quando nós nos colocamos como juízes da vida dos outros, é porque nós sempre nos entendemos superiores aos outros. Então, quando eu julgo meu irmão pelo pecado que ele cometeu, pela falta que ele cometeu, quando eu estou julgando, eu geralmente parto da premissa de que eu estou certo e ele está errado, por isso que eu estou julgando. E esse ser justiceiro, esse ser sedento por justiça, habita dentro de nós. É por isso que quando, por exemplo, alguma pessoa amada nossa contrai uma doença incurável, sei lá, um câncer, por exemplo, e eu penso assim, puxa, é uma pessoa tão boa e está com uma doença como essa, tanto vagabundo, tanto bandido por aí, e logo essa pessoa boa vai ter essa doença, porque na minha cabeça, de justiceiro, essa pessoa não merece essa doença. Por que essa doença não recai sobre aquele outro? Aquele merece. Aquele é um pecador, um bandido, um assassino, seja lá o que for. Porque dentro de nós habita esse cara aí. Mas quando nós olhamos para Deus, e nós voltamos o nosso olhar para Deus, a gente sabe que Deus é justiça. As Escrituras nos dizem isso. Deus é justiça. Mas ao mesmo tempo em que as Escrituras nos apresentam um Deus que é justo, e se Deus é justo, ele não tolera a injustiça e o pecado e o mal, as mesmas Escrituras também nos apresentam um Deus que é misericordioso. Se Deus fosse só justiça, a gente estaria morto. Se Deus fosse só misericórdia, a gente ia ser um bando sem vergonha. Então tem essas duas coisas em Deus. Deus é justo. Mas quando nós pecamos, Deus nos oferece a sua misericórdia. Aliás, essa é a garantia que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos perdão pelo nosso pecado. Quando reconhecemos o nosso erro, é porque nós acreditamos que Deus, em sua misericórdia e em seu amor, não nos tratará segundo o nosso pecado, mas nos tratará segundo a sua misericórdia e amor, e nos perdoará. Essa é a nossa expectativa e esperança quando nós nos aproximamos dele pelo sangue de Cristo. Aliás, foi isso que Deus fez, encarnando na pessoa de Cristo. Ele veio exercer
justiça e misericórdia. Porque quando Cristo morre na cruz, a justiça foi feita. Alguém morreu e pagou pelo pecado. Está feita a justiça. Ao mesmo tempo em que a justiça é feita, a misericórdia também se apresenta, porque quem morre no lugar do homem pecador é Deus Filho. E esse Deus Filho que paga e leva sobre si o juízo, morrendo, ressuscita ao terceiro dia e oferta a nós a vida e a misericórdia. Então, em Cristo, o Deus Filho, está a manifestação tanto do juízo quanto da misericórdia de Deus. Por que você está falando isso, Jorge? Para falar sobre o perdão. Porque por algum motivo, irmãos, dentro de nós, quando a gente vive aqui no chão da vida, no dia a dia, nós costumamos ser muito mais juízes do que agentes de misericórdia. E para exercer perdão, nós precisamos ser agentes de misericórdia e não juízes. Se exercermos justiça, não perdoaremos, condenaremos. José poderia ter condenado seus irmãos. E ele era inocente e tinha todo o direito para isso. O Filemon poderia não ter perdoado o Onésimo. E com justiça, porque o Onésimo era culpado. José não, mas o Onésimo era. Então, os dois casos mostram para nós a questão da misericórdia sendo exercida em uma situação de injustiça e a misericórdia sendo exercida em uma situação de justiça. A misericórdia exercida por José e o mal que os irmãos lhe fizeram ficou na conta do Zé. Você percebe? Os anos que o Zé passou na prisão, os anos que ele sofreu, que a mulher do patrão deu em cima dele, os anos que ele comeu o pão que o diabo amassou, isso aí ficou na conta do Zé. Nenhum dos seus irmãos sofreu isso, apesar de terem produzido isso, promovido isso, nenhum dos irmãos pagou por isso. Quando José perdoa, o José está assumindo todo esse ônus aí, toda essa conta. O José assume a injustiça para perdoar. O Zé fala assim: deixa que eu pago a conta. A conta fica para mim. No caso do Onésimo, que é culpado, o Paulo fala assim: recebe ele, se ele te deve alguma coisa, eu te pago. Mas recebe ele como seu irmão. Então, ele pede para o Onésimo, para o Filemão. Eu sei que o Onésimo fugiu, mas Filemão, perdoa o cara e receba-o como seu irmão em Cristo Jesus. Eu falo disso porque há situações na vida da gente em que as pessoas nos ferem, nos machucam, mentem a nosso respeito. Há situações que as pessoas fazem fofoca a nosso respeito, e isso nos agride, nos incomoda, nos machuca, abre feridas no nosso interior. E nem sempre a pessoa se habilita para pedir perdão, sabe? Às vezes essa oportunidade da conversa não acontece, mas a ferida está em você. E quando a gente carrega a ferida e a dor, essa ferida e essa dor dentro da gente tem o poder de produzir ressentimento, amargura, rancor. E por causa dessa coisa dentro da gente, desse ressentimento, a gente vive escravo desse mal produzido dentro do coração da gente.
E assim, pasmem, isso não acaba, não passa. Não é uma emoção que vai embora. Esse negócio fica. É por isso que tem gente que morre sem falar com o filho que morre sem falar com o pai. Porque o ressentimento lá dentro é uma coisa muito forte. E o José não teve isso pelos irmãos. Ou se teve, o texto não fala isso pra gente. Se teve, encontrou na graça de Deus ao longo dos anos, encontrou ocasião de perdão. O texto não diz desse sentimento interior de José pelos irmãos, né? Ou dessa luta interior dele ao longo dos anos. A gente vê lá no fim da história que ele perdoa. Quando ele perdoa, a gente deduz: José venceu o ressentimento. José venceu a raiva, o ódio. E porque ele venceu, ao ver os irmãos, ele os perdoa, revelando ali que o Zé, apesar de toda a injustiça, não foi um escravo daquele sentimento. Entre a justiça e a misericórdia, ele ficou com a misericórdia. Entre a justiça e a misericórdia, ele fica com a misericórdia. O Filemon, apesar do Onésimo ser culpado, Paulo fala assim: eu poderia obrigar você a recebê-lo, porque você é um cristão e eu também, você tem que recebê-lo e perdoá-lo. Mas eu não vou te obrigar a perdoá-lo, eu vou pedir, eu vou te fazer um apelo em amor. Acho que é mais forte até, né? Porque não é por obrigação, é por amor que você tem que fazer isso. Então eu vou te pedir, entre a justiça e a misericórdia, eu vou pedir que você fique com a misericórdia. O perdão, então, irmão, ele é um exercício nosso interior que não diz respeito ao tamanho da afronta que nos foi feita. Não importa se ela tenha sido grande ou pequena, se ela tenha produzido muitos efeitos ou poucos. No caso de José, foram anos de escravidão, de abandono e de uma vida muito dura. As consequências do que os irmãos fizeram com José foram muitas, mas ele os perdoa. No caso de Onésimo e Filemão, acho que está longe do que aconteceu com José. É um escravo, deve ter pegado um dinheiro e fugido. Mas o Senhor provavelmente tinha mais dinheiro, essa vida segue, sabe? Talvez a, o dano tenha sido menor. Mas o perdão não diz respeito ao tamanho do dano, o perdão diz respeito à capacidade do nosso coração em escolher a misericórdia e não o juízo, em superarmos o ressentimento dando espaço ao amor, superarmos o ressentimento dando espaço ao amor. Isso não tem a ver com a pessoa ter feito o mesmo mal ou não, se ela ter pedido perdão ou não. No meu coração eu faço uma opção. Eu opto pela misericórdia. É claro que ao fazer isso, eu vou assumir o custo, né? O preço, o ônus, a conta. Mas a grande ação misericordiosa de Deus é que uma vez confessado e uma vez dado o passo na direção do perdão, no momento em que eu me apresento a Deus e digo: Deus, meu coração está cheio de ressentimento pelo que essa pessoa fez. Há um ódio, há um ranço, há um monte de coisa, mas isso
Mas essa ferida não fecha nunca e eu não posso viver com isso. Então, quando eu confesso a Deus e eu falo para Deus qual é a minha opção é a misericórdia e não a justiça, há um movimento de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha direção, que me purifica, que me limpa, que cura, porque as minhas feridas foram levadas na cruz por Cristo. As minhas feridas foram levadas na cruz por Cristo. E o Espírito Santo fecha a minha ferida e me cura. Só que esse ser humano que vive dentro da gente, sedento por justiça, ele vai dizer assim: isso não é justo. O que a pessoa fez por mim não é justo eu perdoá-la. Então perceba que há uma escolha aí que deve ser feita. Entre justiça e misericórdia, está aí na sua tela, e eu tirei essa ideia aqui de um livro do Leandro Carnal, Pecar e Perdoar. Vale a pena a leitura. Errar, pecar, falhar, perdoar, explicar, esquecer, superar. Todos esses verbos falam a nosso respeito. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu tenho uma vontade enorme de exercer juízo e justiça. Porque a pessoa errou e eu tenho essa sensação de que eu sou melhor e eu não erro. Mas se eu parar um pouquinho, irmão, se eu parar um pouquinho, eu vou perceber que errar é inerente ao ser humano. Todo mundo erra. Não há ninguém que passe por essa vida e não erre, e não peque, não fale. Não há. Então, quando eu olho para o meu irmão e eu julgo e eu não quero perdoá-lo porque o que ele fez é imperdoável e eu não sou assim, eu não faço isso, eu estou levando em conta que não sou passível de errar como ele. Que talvez eu seja melhor do que essa pessoa. Mas errar, pecar, falhar, perdoar, explicar, esquecer, superar. Todos esses verbos falam de mim e de você. Somos nós aqui, ó, explicados. Todos esses verbos, o errar, o pecar, o falhar, o perdoar, todos eles estão presentes no exercício da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade passa pelo errar, pelo pecar, pelo falhar. É por isso que eu me apresento diante de Deus, vou pedir perdão pelos meus pecados. É por isso que eu luto contra os meus pecados, é por isso que eu clamo a Deus, me dá força do Espírito Santo, para que eu consiga andar em santidade, superar, esquecer. São coisas inerentes ao nosso exercício de espiritualidade diário. E viver todos esses verbos que estão escritos aí em cima é um claro sinal de que estamos inseridos no mundo real, no chão da vida, na vida vivida. Nessa vida aqui que a gente vive, irmãos, na família, em casa, sabe, no trabalho, errar, pecar, falhar, perdoar, explicar, esquecer, superar, estarão sempre presentes na vida de todos. Ninguém vai passar por essa vida sem ferir alguém, sem machucar alguém. Ninguém. Ninguém vai passar por essa vida aqui como um santo no pedestal. E se você parar um pouco, irmão, e olhar para a Bíblia diz isso para a gente. A Bíblia não é um lugar onde as pessoas que estão ali são perfeitas. A Bíblia mostra para nós pessoas ruins que erraram e a Bíblia mostra para nós pessoas boas que erraram. Porque errar é, é parte da nossa humanidade caída. Depois da queda, irmãos, não tem ninguém santo ou perfeito.
Só para a gente refletir. Vamos pensar aqui num cara ruim na Bíblia. Judas. É um cara ruim, não é? Traiu Jesus. Pois é um cara de uma índole ruim, porque ele pegava o dinheiro que os, que os discípulos arrecadavam e roubava. Um cara ruim. E cometeu um erro grave. Traiu Jesus. Pastor, mas o Judas é o filho da traição, é o filho da- acho que esse não serve. Tá bom, vamos pegar um outro. Vamos pegar o rei Acabe. A mulher dele, Jezabel, era um rei, ele era rei de Israel. Cabra ruim. Matava. A Jezabel mandou matar um monte de gente. Eram ruins e cometeram erros. Tudo bem. E rei Davi? Davi era ruim? Não, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu os Salmos. Pois é, mas Davi pecou com Betseba, numa relação adúltera, depois ele manda matar o marido dela e fica com ela. É uma pessoa boa, mas errou. Pedro é uma pessoa boa. Pedro é um dos 12. Aliás, Pedro era meio que um líder no meio dos 12 apóstolos. E ele negou a Jesus. Errou? Errou. Pessoas boas erram? Erram. A Bíblia esconde isso? Não esconde. A Bíblia não esconde. E a Bíblia sempre vai expor para nós a questão da justiça e da misericórdia. E nós vamos sempre perceber em Deus que a misericórdia está sempre ali presente. E o tempo todo na caminhada bíblica, as pessoas estão sendo confrontadas, os personagens bíblicos estão sendo confrontados a uma escolha. Que escolha eu faço, o bem ou o mal? O pecado ou a santidade? Odiar ou amar? Ressentimento ou perdão? O tempo todo, o texto sagrado coloca as pessoas nesse confronto. Não só os personagens bíblicos, nós também. Quando nós lemos a Bíblia, o tempo todo nós nos vemos na vida daqueles personagens que viveram vidas normais, que odiaram, né? Que remoeram, que se entristeceram, que se sentiram abandonados. Elias, o grande profeta de Deus, se sentiu abandonado por Deus. Ora, seres humanos que viveram como a gente vive e que passaram situações como nós passamos. Por isso que eu quis ter um olhar sobre o perdão, não um olhar técnico, de um estudo técnico. Eu quero um olhar assim, vendo a vida das pessoas, olhando para José, os irmãos, vendo para o escravo Onésimo e o senhor dele, o Filemon. E aí, olhando para isso, irmão, eu vou dizer para você, não é questão da pessoa merecer ou não merecer. Não é questão dela ter feito ou não ter feito. A grande questão é a escolha que eu faço. E eu convido você, nessa caminhada, como crente, como cristão, como servo de Deus, a fazer as tuas escolhas diariamente. Eu não vou dizer para você que é fácil. Se fosse fácil, irmãos, era fácil. Eu vou dizer para você que é bem difícil, mas que esse é um caminho que você vai ter que trilhar, na força do Espírito Santo de Deus na tua vida e no teu desejo de se apresentar diante de Deus, de expor as tuas feridas, de pedir para Deus, Deus, me ajuda a perdoar. Sabe por quê? Porque eu também sou capaz de fazer isso.
de maltratar, de ferir. E sabe o que eu espero quando acontecer isso? Eu espero que a pessoa me trate com misericórdia. Então, se eu espero que as pessoas me tratem com misericórdia, é com misericórdia que eu vou tratar as pessoas. Pois bem, eu acho, irmãos, que era meio isso que eu tinha para conversar com vocês. Agora, eu vou deixar o plenário aqui aberto e se você quiser falar qualquer coisa, se você quiser tecer um comentário, fazer uma pergunta, a bola está com você.